No direito penal, nada é mais importante do que saber até onde o Estado pode ir. Hoje, no Lei Sem Mistério, vamos desvendar o princípio da legalidade penal. Bem, e você me pergunta, por que falar do princípio da legalidade? Em resumo, porque é um dos pilares do direito penal. É também um pilar fundamental e está ligado diretamente ao Estado democrático de direito. E você pode me perguntar, o que seria esse Estado democrático de direito? Para que um Estado atinja esse objetivo de ser considerado um Estado democrático de direito, todos os direitos dos cidadãos devem ter proteção jurídica e ser garantidos pelo Estado através dos seus governos. Antes de passarmos para o conceito e aprofundamento da matéria sobre legalidade penal, precisamos entender como que foi essa evolução histórica, como que o ser humano evoluiu para chegar até hoje que conseguimos entender como legalidade penal. Os primeiros indícios da legalidade penal, não sendo consenso ainda entre os doutrinadores, foi na Magna Carta Libertatum, de 1215, então promulgada pelo rei John Locke Land, mais conhecido como João Sem Terra. Posteriormente, alguns indícios do princípio da legalidade também foram encontrados no Bill of Rights, de 1689, mas somente com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que foram inspiradas pelas ideias iluministas, é que tivemos mais claramente a ideia e a codificação da legalidade penal. Ideias essas da legalidade penal que foram inspiradas por Cesare Beccaria, o autor do livro dos Delitos e das Penas. Posteriormente, tivemos também a clara legalidade penal no Código da Baviera de 1813, que foi elaborado por Feuerbach. Vamos partir para o conceito e a base legal da legalidade penal. A base legal da legalidade está prevista no artigo 5º, inciso 39 da Constituição de 1988. E o conceito base que temos é que não há crime sem lei anterior que o defina. E também não há pena sem a prévia cominação legal. Dessa forma, entendemos que, para que haja uma condenação, para que se chegue à condenação de um acusado, é necessário que exista em uma lei anterior ao fato cometido, definido como crime, uma lei anterior que defina este fato como crime. Bem, segundo o autor Hans Robert Dalbello Braga, ele diz que o cidadão não será, em hipótese alguma, submetido a nenhuma sanção penal, diferente daquela prevista expressamente na legislação penal. Em resumo, então, seria que nenhum indivíduo pode ser condenado por um crime, nenhum indivíduo pode ter a sua pena definida sem uma prévia cominação legal. Ou seja, antes da prática do delito daquele indivíduo, antes que aquele indivíduo pratique um crime, é necessário que haja uma lei anterior que defina aquele ato cometido como crime. E o mais importante, quando se tratamos em legalidade penal, é que essa sanção penal ela deve ser expressamente prevista na legislação. O que isso quer dizer? É necessário que a própria lei, o direito penal, defina esse fato como crime. Com o advento da legalidade penal, e juntamente com a ideia deste princípio, veio também subprincípios que complementam a legalidade penal. O primeiro princípio que vamos tratar é a lege praevia, ou anterioridade da lei penal. O que isso significa? Esse princípio ele fala sobre a irretroatividade da lei penal. Segundo esse subprincípio, a lei penal deve ser anterior ao fato praticado, sob pena de não caracterizar nenhuma infração penal. Então, para que aquele crime para aquele indivíduo seja condenado pelo crime praticado, é necessário que tenha uma lei anterior definido como crime. E não pode, após o cometimento de um ato por um indivíduo, após esse cometimento, ter uma lei que defina o fato como crime. E, consequentemente, não pode acontecer que essa lei posterior venha a condenar o ato praticado anteriormente pelo indivíduo. O segundo subprincípio que vamos abordar é o lege scripta, ou a reserva legal. O que significa este subprincípio?
Ele significa que somente a lei, em sentido estrito, pode definir crimes e combinar penas, de modo que a fonte material da lei penal é o Estado, e a única fonte formal imediata é a lei, que podemos extrair este conceito também do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Em tese, somente o Estado pode criar lei. O segundo subprincípio que podemos absorver do princípio da legalidade penal é a lege certa ou taxatividade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a lei penal ela não pode apresentar uma redação vaga, imprecisa ou indeterminada. A lei penal ela precisa ser objetiva, no sentido que ela descreva de maneira objetiva, de maneira certeira, o que é considerado como crime. A lei penal ela necessariamente exige que o legislador defina com palavras certas e lógicas e de forma direta o que seria um crime. Para complementar essa taxatividade, trazemos aqui um conceito de um doutrinador chamado Zaffaroni, que ele diz o seguinte: são proibidas todas as condutas que afetam os interesses da colegitimidade. Em tese, isso seria uma vedação, pois viola a taxatividade. Ele não descreve, essa norma não descreve diretamente quais são essas condutas que afetam o interesse da coletividade. Dessa forma, essa legislação, ela fere o princípio da legalidade, mais precisamente a taxatividade. Agora, atingindo ao último subprincípio que podemos extrair da legalidade, é a lege stricta, ou vedação analogia. Em resumo, é vedado a analogia em malam partem, ou seja, é inadmissível, não é aceito que o legislador, ou juiz, ou promotor, ou advogado analise uma norma que seja prejudicial ao réu. Sempre tem que ser observada em bonam partem, ou seja, o operador de direito precisa, naquele momento, interpretar aquela legislação a favor do réu em bonam partem, certo? Bem, pessoal, esse foi um resumo do que pode ser extraído do princípio da legalidade penal. Aguardamos vocês até o próximo vídeo e um abraço.